Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Feng Shui e gráfico de radiestesia. Veja bem, por quê? Tem uma situação muito interessante. Percebe bem que Feng Shui vem para harmonizar, né, um ambiente. Para mim, está mais voltada para decoração de um ambiente. Porque o que dizem e que outros prometem é que ele elimina energia negativa de acordo com uma certa posição dos móveis. Não é isso? Aí vem duas situações curiosas. A primeira, nem todos os japoneses acreditam no Feng Shui. Vira modismo, né? O troço que vem lá de fora, vamos dizer, vem para cá, né? Desenvolve aquele trabalho, a pessoa não raciocina muito bem, não para analisar e acredita só que psicologicamente, e até por um certo período, essa decoração de móveis posicionado em tal lugar vai melhorar o fluido da energia. Veja bem, melhorar o fluido de energia, aí sim, né? Porque a energia, ela vem, passa e ela tem que estar livre para circular, para melhorar o ambiente. Se tiver, por exemplo, um móvel colocado erradamente, vai atrapalhar aquele fluxo de energia, mas até aí não é problema não, até aí é fácil de resolver, né? O difícil é você gastar um dinheiro, pensar naquilo, que a energia negativa da sua casa vai mudar com um gráfico de Feng Shui, onde você pega uma planta da sua casa, né? Ou então você vai em cada cômodo da sua casa, na sala, e muda aquela posição da sala, porque o ideal é você pegar a planta da sua casa, né, e botar esse gráfico em cima, marcando pelo ponto ou começando pelo ponto de trabalho, e dali, de cada cômodo da planta, você vai ter um lugar trabalhado, né, harmonizado de acordo com o que o gráfico indica. Por exemplo, na entrada da porta seria trabalho, né? Uma porta de determinado cômodo da sua casa, né? Os amigos, né? Outro ponto, a criatividade. Então você vai botando os objetos, móveis, em função desse tipo de coisa, né? Cantinho da espiritualidade, o cantinho da família. Pô, fica show. Como decoração, fica show. A energia flui bem. Mas e aquela questão daquela energia negativa do pensamento das pessoas que habitam uma casa? Você acha que vai ter Feng Shui da vida que vai resolver isso? Você pode chamar o melhor decorador, o Bambambam, nessa área de Feng Shui, que ele vai deixar sua casa linda de morrer, uma decoração show, de causar inveja ao vizinho, ao seu amigo, mas se você tiver com algum problema espiritual na sua casa, não vai resolver. Aí só não sei se o nosso amigo lá, que trabalha na decoração do Feng Shui, né, seja ele o astrólogo, o terapeuta alternativo que trabalha nessa linha, ele vai chegar a essa conclusão de que a energia não está na casa e sim no dono da casa, né? Porque é chato, né? A gente pagar por um troço caro, não é barato, e o problema continuar. Você tem uma casa linda de morrer, mas você continua angustiado, continua triste, as coisas não dão certo,
né? Isso sem falar com os efeitos paranormais que podem acontecer naquela casa, a luz apagar, acender, queimar, né? Livro andar na estante, cair, objeto também se mover, enfim, não vou entrar nessa gama. E por que não? Porque aí, sendo uma coisa pessoal, né, não tem nada a ver com Feng Shui. Eu estou falando aqui que é legal, como decoração, que ajuda, como diz, no fluidos, né, dos caminhos para efluir energia numa casa, sim. Mas se o dono daquela casa tiver pensamento negativo, tiver obsidiado, ou a casa, ou o terreno que ele construiu, a casa que ele mora, se morou de segundo locador, que tinha problema de pensamento negativo, se houve um assassinato naquela casa, algum crime, alguma desarmonia, vai melhorar aí 5, 10%, né? Porque muitas casas por aí não trabalham em cima do Feng Shui. Hoje eu já cheguei em 2 casas que a pessoa nem sabe o que é isso. E tem uma arrumação na casa padrão, vamos dizer assim, padrão. E você entra na casa, tem aquela sensação de paz, né? Alegria, harmonia, você se sente muito bem entrar ali. E o contrário é verdadeiro, você entra numa casa até onde a pessoa, né? Muitas professoras aí de yoga, eu já entrei e não me senti bem. Para ela pode ser uma maravilha, mas quando você entra na sua casa, uma pessoa, e você se sente muito bem, aí chega a essa conclusão que está na pessoa, no dono da casa, onde ele tem uma energia boa, positiva, ela é alegre, ela é divertida, né? Ela ajuda o próximo, ela está equilibrada espiritualmente. Então, isso aqui para ela vai ser uma mera decoração. Ela vai ficar bonitinho ali, vai botar mais um objeto ali, né, oriental ali, vai ficar tudo bem. O máximo pode acontecer até potencializar aquela energia ali para ela, mas fora disso, você botando o pé lá, você já sente essa energia sem o tal do Feng Shui. Então, se você quer uma casa com harmonia, você tem que saber localizar essas energias negativas. Já começa a se, repare, você não precisa ser paranormal para isso, porque tem gente como eu, né, uma super sensibilidade, quando você bota o pé naquela casa, já se sente mal. Você vai comer na casa ou no restaurante, né, e o cozinheiro tiver com raiva, negativo, né, furioso, a comida não vai cair bem. Você vai sentir isso, né? Poxa, uma vez eu fui entrar num prédio de uma delegacia abandonada, eu fui repelido por uma energia que estava ali. Me empurrou aquela energia, eu não sou nem besta de entrar ali. Fui repelido por aquela energia ali. Então, eu já sei que o lugar não é bem-vindo, não é legal. Mas vamos pegar uma pessoa que não tem essa sensibilidade toda. Ela pode sentir o quê? Uma dor de cabeça. E não saber por que está com dor de cabeça, né? Ela não sabe por que aquela planta que ela tem em casa vive morrendo, não pega, principalmente se for arruda, difícil de pegar. Ela não se sente bem por alguma razão e às vezes não se toca. Uns ainda vão, acendem o incenso, o cheirinho é bom e tudo, mas não é suficiente, né? Porque a gente sabe muito bem que a energia, a fumaça do incenso, ela é ínfima, é bem tenuzinha, se for comparada a um turíbulo, onde a fumaça é maior, é mais expansiva, né? Aí ajuda aquela fumaça, aquele calor, né, no ambiente a derreter, a queimar o miasma, né, que seria uma mancha na parede, seria uma mancha nos cantos, uma energia que fica no canto a diminuir, mas ela vai passar a vida inteira sempre fazendo esse ritual, pode até fazer, né, porque ajuda o psicológico, mas o importante, se ela
Não. Cuidar da sua moral, da sua reforma íntima, ter os pensamentos positivos, se envolver com pessoas alegres, se afastar das negativas, né? Ter atitude próspera, ajudar o próximo, sempre nessa linha. Aí o Feng Shui para ela vai ser um mero detalhe, uma informação, né? Que se ela tiver dinheiro, ela mesmo chama um profissional e paga. Se ela não tiver dinheiro, ela mesmo pode fazer, olha na revista, pega esse gráfico aqui, né? E pode fazer dentro da sala dela, cada quadrado da casa dela, ali, por exemplo, da sala, fazer todos esses aspectos aqui para ela chegar num canto e coisa e tal. Vai servir mais para as outras pessoas achar que essa pessoa é, né, esotérica. E esse tipo de coisa não afasta o espírito, porque o espírito não é burro. O espírito, se for um espírito negativo, tiver a fim de. Se for um espírito perseguidor, então, ele vai achar que essa daí está com o parafuso frouxo. Ela é agora é dessa linha holística, né? Já sei que tem problema na cabeça. Não tá boa do Kengo, não. E ela, enquanto está pensando que está protegida, não está. Porque o efeito continua. Porque símbolo sagrado nenhum não representa nada para o espírito. Um espírito trevoso, negativo, vingador, em busca de vingança. Só diz que existe uma pessoa mística ali e mais nada. Prova disso foi uma vez, eu estava no barracão, uma prima minha, conhecida, e sempre me chamava lá para dar uma força, coisa e tal. Para mim, qualquer lugar é lugar, ajudo. E ela queria uma pessoa para fazer, vamos dizer assim, volume, um trabalho que ela ia fazer de saúde, né, para uma cliente dela e que tinha que fazer um número de 3, 4 pessoas. E estava faltando e me chamou para completar isso aí. Muito bem, fomos lá, pegamos o material todo para despachar, não sei o que. Antes de sair, o que acontece? Ela simplesmente encarna o obsessor daquela menina, que ela ia fazer o trabalho, e ele começa a falar. O pai de santo simplesmente chegou e começou a gritar com o cara, com o espírito. Ô, meu irmão, você não é para estar aqui, não. Sai desse corpo. Nós estamos fazendo um trabalho, você está atrapalhando. Ou seja, se via de passagem que ele não entendia nada de doutrinação. O espírito ali continuou incorporado, dando o recado. Até o recado era positivo. Ele só saiu dali quando ele quis e depois de ter dado o recado para a pessoa que ia fazer o trabalho. E qual era? Que quem fez o trabalho contra aquela menina foi feito para matar. E o nosso amigo lá, o pai de santo, dono do barracão, começou a ficar nervoso e começou a apelar. Olha aqui, meu irmão, meu amigo, você não pode estar falando essas coisas, porque aqui tem um sentamento de Exu. E daí, sentamento de Exu para aquela entidade? Se fosse assim, ela não tinha nem entrado. Já começa por aí, porque o que tinha de símbolo ali, vamos dizer assim, sagrados da Umbanda ali, não era para espírito nenhum entrar. Esse entrou. Por que entrou? Não fez diferença para ele. De repente ele viu que estava no lugar próprio para ele dessa mensagem. Não é verdade? Então, símbolo, gráficos. Quer ver outra coisa curiosa? Não vou pichar só o A e B, não. Vamos pichar o C. Gráfico de radiestesia. Certo? Temos um aqui. Esse é o escape. Ele transforma energia negativa em positiva. Ele está colado aqui no meu celular, porque se sabe que o celular, ele emite... Na verdade, não se sabe. Até hoje se pesquisa as ondas celulares se faz mal ou não à pessoa. Eu fiz a pesquisa através do All-Road, certo? Em que, sem esse símbolo, existe uma energia negativa emitida pelos celulares, tá? Tem um vídeo falando sobre isso. Micro-ondas, aparelhos eletrônicos, televisão, emite uma energia que não é bom dormir com televisão ligada, ficar perto do micro-ondas quando está ligado, a não ser que você
use esse símbolo do escape no aparelho. No caso, na televisão, bota debaixo da televisão, bota atrás da televisão, no micro-ondas, ou em cima ou embaixo, ou aqui no celular, a parte de baixo. Porque o celular, eu fiz o teste, tá, emite uma energia nociva. E com esse símbolo aqui, essa energia é cortada. Eu não vou fazer o teste agora, porque já está feito no outro vídeo, vai ficar esse longo demais, mas é só pesquisar, tá ali. Ou se você quiser fazer um teste, pega o seu celular, pega um dual hold, tá? Se ele cruzar, seja onde for, no telefone, na televisão, no micro-ondas, tem uma energia negativa, uma energia nociva ali que vai fazer mal. Você bota esse gráfico do escape, você vai ver que o dual hold não vai cruzar. Isso quer dizer que não tem energia nenhuma negativa, ruim, nociva ali, certo? Ah, sim, estou falando bem do gráfico de radiestesia. Radiestesia é show, melhor do que tudo. Não estou falando isso não. Eu estou dizendo que, da mesma forma que eu falei que existe o gráfico do Feng Shui, que decora uma casa, a casa fica bonita, melhora a energia de um jeito, né? O gráfico de energia de radiestesia serve para uma coisa, mas às vezes não funciona e não serve para outra. Porque, gente, olha só, vamos raciocinar. Se fosse assim, esse gráfico de radiestesia, esse gráfico de Feng Shui, esse gráfico de Umbanda, esse gráfico de Celta, esse gráfico de judaísmo resolvesse, fosse bom 100%, isso e aquilo, não existiria mais guerra, não existiria mais fome, não existiria mais doença, não existiria pobreza. Isso aqui ia ser uma maravilha. Gráficos funcionam de acordo com o entendimento em uma situação X. Às vezes uma pessoa usa um gráfico de radiestesia para ajudar uma pessoa que, por exemplo, perdeu um objeto. Vamos botar que sim, um carro. O carro dela foi furtado. Vamos procurar o carro dela? Não, vamos usar um gráfico do VersaPix para trazer esse carro de volta, que é mais cômodo que ficar procurando carro por aí. Certo? Esse carro pode voltar? Vamos botar assim, 50% pode, 50% não pode. Aí a gente tem que analisar por que voltou, por que não voltou. Toma cuidado do pessoal por aí que promete 100%, promete tudo para as pessoas. Elas estão mais a fim de enganar, ganhar dinheiro, do que ser realista. Porque o cara realista, o cara sincero, ele vai falar isso e com certeza vai perder o cliente. O cliente não vai gostar, vai procurar outro, porque tem cliente que quer aquela pessoa que fale o que ele quer ouvir, que concorde com ele. Quando você vai de encontro, esse não serve, começa a falar mal. Mas voltando aqui o caso, né, 50% esse carro pode aparecer, 50% esse carro não pode aparecer. Se eu falo carro, pode ser um cachorrinho, né, um filho, uma mulher, seja o que for. 50% pode aparecer, 50% não. Eu vou mais além. 95% pode voltar de alguma forma e 5% não. Né? No caso do carro, já começa o erro. Por quê? Por que o cara não fez o seguro do carro? Não é verdade? Ah, não sei, porque não tinha dinheiro, eu comprava o carro, eu pagava o seguro, não tinha duas coisas, eu comprei o carro, isso não vai acontecer. Aconteceu. Outra coisa, a energia estava quente, estava próxima. Por que não procurou logo alguém, alguma forma, sei lá, né? Foi pesquisar na internet quem é que poderia ter um jeito, uma fórmula mágica de fazer esse carro aparecer logo. Não, esperou anos. Aí dá uma desculpa lá qualquer, que agora tá desempregado e precisa achar aquele carro para vender, para fazer dinheiro. Então, outras coisas mais que você vê que aquilo não vai dar certo. É perda de tempo. Mas vamos deixar o gráfico trabalhar, vamos deixar o universo trabalhar a favor desse cara. Então, se você for sincero, você diz, ó, você pode pegar o gráfico, pendular em cima, ativar esse gráfico, para que isso aconteça, e já pergunta logo, isso aqui vai voltar ou não? Vai aparecer ou não? Aparecer, tipo, se o cara for o carro
deu parte na polícia, a polícia bate na porta do cara dizendo que o carro foi achado desmanchado em tal lugar, ou foi mostrado abandonado em tal lugar, enfim. É assim que eu digo aparecer. O carro não vai aparecer sozinho que nem um fantasma, vai tocar a buzina, ó, voltei. Né? Se for de uma pessoa, vai aparecer como? A polícia pode mandar que foi achada, a pessoa está lá na delegacia para fazer exame, para ser reconhecida, ou então foi encontrada morta, tem que reconhecer o corpo, ou então o vizinho viu e te avisa que viu uma pessoa parecida com quem ele está procurando, às vezes é vista numa revista, no jornal, na televisão, isso que é o aparecer. Então o gráfico trabalha nessa condição. Quando não serve, que é entre 5%, de aviso para aquela pessoa. No caso do objeto, um carro. Por que não foi seguro? Dava teu jeito. Perdeu, perdeu. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Se não tiver algum fator espiritual ali de aprendizado. Como? Sabe lá se da última vida o cara prejudicou uma pessoa com o sumiço de um objeto dele que ele precisava de trabalhar, não roubou, ou não furtou, não desviou, ou não prejudicou através também de alguma bruxaria para dar um prejuízo nele, e hoje tem que passar por isso. Né? Uma pessoa não voltou, por que essa pessoa não voltou? De repente a espiritualidade achou melhor aquela pessoa não voltar, porque se voltar, né, questão aí de marido e mulher que está procurando, a mulher teve a coragem de sair de casa e por medo de apanhar do marido e morrer na mão dele, de repente a espiritualidade achou melhor, o universo achou melhor não trazer essa mulher de volta, porque senão é a sentença de morte dela. Então, enfim, temos que raciocinar. Gráficos funciona, gráfico é bom, gráfico de decoração é uma delícia, melhora a energia da casa, mas o problema está em nós. Nós temos livre-arbítrio de fazer o que quiser, nós temos, né, as nossas atitudes certas ou erradas, na maioria são erradas, né, porque se fizermos certos, né, não teria tantos problemas assim, embora nós estamos aqui para aprender, e é aprendendo através de um vídeo esclarecedor como esse, espero que seja elucidador também, e a pessoa pare para refletir, porque tem gente que cai de cabeça, viu na internet, viu na televisão um anúncio e promete, são anúncios enganosos. Aí fazer o quê? E infelizmente, por causa de um espertalhão, ele mata 50 outros que trabalham para ajudar o próximo. Aí contamina, aí já era. Mas a culpa somos nós, porque a gente não para refletir, para pensar, estudar antes de fazer aquilo. Né? Porque se parar para fazer aquilo bonitinho, dá problema. Cansa a mufa, gasta a mufa. E outros pensam assim, para que eu vou esquentar a cabeça com isso? Tem outras pessoas que resolvem. Não é isso? Isso faz me lembrar duas coisas, né? Uma pessoa que distribuía um Guaraná aí, né, em copinho, no qual tinha um conservante ali muito forte e estava dando câncer, né? E eles resolveram, porque estufava, ultimamente estava estufando muito, estava dando muito prejuízo, que toda vez que estufar aquilo ali tinha um problema químico, que não estava durando muito tempo, e eles resolveram aumentar a química para aquilo parar de perder a validade antes do tempo. E mandaram mais química dentro do coisa. E o cara foi lá tomar, continuou tomando aquilo ali. Foi dito aquilo ali, eu falei pro cara, você está tomando veneno, está tomando um câncer. Bobeira, vou morrer mesmo. Depois, quando pega o câncer, fica no desespero, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Outra coisa também interessante que a gente deixa para os outros é o pessoal que não estuda o espiritismo, está dentro do centro espírita e recebe uma entidade. Não quer estudar, saber o que é feito é aquele, o que é aquilo. Por quê? Pelo comodismo diz assim, para que eu vou estudar, para que eu vou saber? Se o espírito sabe tudo. Ele sabe, ele fala, para que eu vou querer saber, perder meu tempo com isso? Espiritualidade, preguiça mental. Ela tem que saber o que é aquele efeito, o que acontece com ela, o porquê daquilo. Então isso é o interesse. Aí vai no quê? Você chega num lugar como esse, numa situação dessa, você vê cada despaupérrimo, que você fica, ou você é humilde, aceita com humildade aquilo ali por educação e fica quieto, porque diz, se você não for com fé, né, não acontece nada,
você também não pode ir no lugar com o pé na frente e o pé atrás, né? Porque aí você está bloqueando também. Então, cuidado com certos conselhos. Falar em conselhos tem outra graça também. E qual é? Uma vez eu estive lá e presenciei isso, porque não me contaram. Se me contasse, eu não acreditava. É o quê? Uma sessão, uma gíria de preto velho, né? Uma consulente, uma adolescente de 17 anos e tal, e foi se consultar com uma vovó a respeito do namoradinho dela, que o namoradinho estava forçando a barra para ela se entregar. Veja bem, pasme, uma entidade como a Preta Velha geralmente dá aqueles conselhos, né, mais doce, dá um conselho mais futurista, dá um conselho de preservar, de se cuidar, principalmente da época que eles eram. Mas não, essa simplesmente resolveu ajudar a favorecer o namoradinho dela. Aconselhou a se deitar com o namorado. Olha, pasme, eu nunca vi isso. Evidentemente, aquilo era puro animismo, ou seja, não tinha entidade nenhuma ali. Era o próprio médium se fingindo de ter uma entidade ali para dar aquele tipo de conselho. E a menina foi, seguiu aquele péssimo conselho, simplesmente ficou grávida e o namorado foi embora. Deixou ela com um problema. Então, gente, paremos e vamos raciocinar. O porquê disso tem que ter sentido. Se não tiver lógica, se não tiver uma explicação, não faça. E aquele papo, olha, se eu te explicar, vai quebrar o encanto, vai perder o efeito, pula fora que é furada. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo com mais elucidações desse canal. Um abraço e fique com Deus.